Agora é hora de conversar com o nosso comentador residente, Joaquim Canumba, e ele hoje vai falar sobre o fenómeno migratório África-Europa. Joaquim, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Nádia. Bem obrigado mais uma vez aqui no programa Bem-vindo. E mais uma vez para falarmos sobre a África, o nosso continente, a nossa mãe. Exato. Eu adoro falar da África, gosto adoro. muito. E gosto muito, sinceramente, quando vêm também temas assim, não é? Desta dimensão, que pouco se fala, pouco se vê e não tem um impacto muito grande, mas pouco é debatido e a própria mídia também acaba por sei lá, a mídia tem poder, não é? Tem poder, tanto de tornar uma coisa grande, assim como desvalorizar completamente. Exatamente. Mas pronto, vamos falar deste fenómeno, não é? Que, pelo menos nos últimos anos, desde que eu me lembro, eu estou agora com 32 anos, acho que foi ganhando, não é? Sou mais velha que tu. Não, sou mais velho. Mas somos jovens, não é? Eu acho que a idade É uma um número. questão... É um número e é muito aquilo que nós sentimos, realmente. Exatamente. Eu por acaso, sinto-me mesmo com 32. Mas pronto, vamos então falar deste fenómeno da migração África para a Europa. Exatamente. É um tema que eu acho importante, relevante, porque tem a ver com a vida dos africanos na Europa e com a vida dos europeus na África. E só que se passa para tentar aqui contextualizar o caro telespectador, portanto, a migração, portanto, tem dois lados, né? Portanto, a migração por si só é um processo de movimentação das pessoas, né? Dos bandos das pessoas. E poderá ser emigração, né? Quando eu, Joaquim, saio de Angola para aqui, eu em Angola sou imigrante, e aqui em Portugal sou imigrante, porque eu entrei. Portanto, quando eu saio do meu país, sou emigrante. Quando eu entro em um país, sou imigrante. Imigrante, exato. Portanto, mas, para além dessa questão didática, né, de conceitos, vale dizer que as migrações não são ao todo más, né? Porque se olharmos para as origens dos povos, temos de perceber que muitos países, muitos povos surgiram por meio desse processo. Exato. Se olharmos para a origem do povo português, a origem do povo brasileiro, norte-americano, cabo-verdiano, vamos perceber que são mesmo consequência direta do processo migratório. Portanto, as migrações por si só não são más. Agora, o ponto de interrogação, o question mark, a grande questão de reflexão, é porque é que as pessoas estão a emigrar. Exato. Não é? E muito mais quando, por exemplo, em um dado momento, não é? No mesmo espaço de tempo, um grupo de pessoas quer emigrar. Dou aqui um exemplo recente em Angola, em finais de 2018, 2019, e particularmente em finais de 2019, angolanos em Angola eram forçados a assinar uma declaração de regresso. Quem quisesse passar férias na Europa, todo angolano, era obrigado a assinar uma declaração a dizer que, ponto, eu vou para a Europa gozar férias e vou regressar. No espaço X tempo. Exatamente. Era uma declaração humilhante para nós, quando me dizem que você tem que assinar o regresso, porque, ora vejamos, está estampado na Carta Magna sobre os Direitos Humanos que todos nós temos o direito de vivermos onde quisermos. Portanto, o mundo, o globo, é a casa de todos nós. Exato. Ninguém é obrigado a viver em um único país. Agora, claro, depois também tem questões políticas internacionais que aceitam-se. Mas quando olhamos para um país em que a sua população é obrigada a assinar uma declaração de regresso, significa que parece que a população está a fugir, não é? Porque a migração em bando, em conjunto, o mesmo espaço, reflete uma certa situação que não está a correr bem. Agora, aqui vamos perguntar quais são, se calhar, as origens... Os fatores que levam este fenómeno, não é? A ganhar cada vez mais... As migrações surgem por vários fatores, desde instabilidades políticas, que estamos a falar, se calhar, de guerras, perseguições políticas, de fatores econômicos, por exemplo, lá onde há muita corrupção, lá onde não há emprego, lá onde o jovem olha para a esquerda e a direita e para cima não vê perspectiva para o futuro. Exato. Portanto, lá onde há situações climáticas, por exemplo, regiões onde há muita seca. Portanto, também tem questões culturais, por exemplo, perseguições étnicas. Depois tem uma questão muito importante, que é a aventura, né? Há pessoas que por si só decidem, eu quero viver na Alemanha, eu quero viver em Moçambique, quero viver... Pessoas individuais. Aqui estaremos a falar de migrações não forçadas ou voluntárias, porque existem migrações forçadas, quando um jovem africano, por exemplo, vemos nas imagens, decide por si mesmo atravessar o mar Mediterrâneo para ir para a Europa, sabendo que pode não sobreviver durante a trajetória. As probabilidades são muito grandes daquilo correr mal. Exatamente, como vemos aqui na imagem. Mas o jovem prefere
passar por essa situação do que viver no seu próprio país. E falas de jovem, bebés, recém-nascidos, passam por isso, mulheres em estado de gestação. Há anos estava a girar imagens, por acaso poderá se calhar também passar por aqui, uma imagem de um menino, uma criança que... Sim, que viralizou. Que pareceu durante eu acho que só daí é que se deu conta do quão grave... Da seriedade da Exato, situação. Assim, é esta situação. Pronto, e aí já estamos a falar também dos refugiados. Exatamente. Vai porque incluir um bocadinho. O imigrante acaba por ser depois um refugiado, né? Sim. Porque há migrações, legalizadas. Por exemplo, eu, Joaquim, vim para Portugal estudar. Eu sou um imigrante em Portugal, sou imigrante em Angola. Estou legal porque, pronto, vim com um processo de estudo, de formação, portanto, mas há pessoas que vêm também com profissões diversas. E, aliás, também a formação académica é também um dos fatores da imigração. Exato. Quando um jovem decide por si mesmo estudar em um outro país, em um outro continente, é para o governo local um facto de reflexão. Por que nossos jovens estão a estudar fora? Ora, vejamos, as grandes potências mundiais, né? Essas populações tratam da sua saúde, da sua educação, localmente. E tem algumas também que tratam do seu processo de turismo internamente, não é? Portanto, um inglês, onde é que os ingleses estudam? Onde é que os britânicos estudam? Os alemães estudam? Onde é que os americanos estudam? Localmente. Muitos portugueses preferem, às vezes, gozar férias internamente no norte de Portugal, exato, do que em outros países. Portanto, quando as pessoas começam a olhar para fora como solução dos seus problemas, né? Porque toda a imigração é um processo de procura de melhores condições de vida. Isso até aprendemos nas classes de base, né? É verdade. A migração é um processo de busca de melhores condições de vida. Porque algo está a correr mal. E eu estava a ler há dias uma notícia de que a União Europeia decidiu financiar a União Africana, de forma a que a União Africana segurasse o processo migratório. Ou seja... Nós estivemos aqui no Bem-vindo, recebemos aqui também... agora falta o nome. Mas tivemos aqui esta proposta, este projeto que foi criado para ajudar a África a criar melhores condições de ensino. Exatamente. É inadmissível e não é porque nós não... É verdade, são raríssimos os países em África e quando falamos, vamos falar de Vinduca, África do Sul, que oferecem assim condições em termos de saúde e educação, mas é muito pouco. A África é muito grande e a África tem uma faixa etária muito jovem, ao contrário da Europa, por exemplo, que a taxa de natalidade, infelizmente, vai descendo ano após ano. E 2020 foi... peço desculpa estar a rir, mas 2020 é o ano em que houve menos nascimentos em Portugal. Ok, há Covid também. Claro, mas nós temos essa vantagem de sermos um continente muito jovem. Somos jovens e gostamos de... Gostamos não, né? Somos reprodutivamente ativos. Sim, meu Deus. É o coelho da Páscoa, como se diz. E ainda bem, porque é uma ainda bem. de pessoas. Mas esse ainda bem, até que ponto? Não é? Ou seja... Até que ponto ainda bem? Mas também os estudos demográficos demonstram que o nível de literacia, de formação, de educação, também joga muito com o nível de filhos. As pessoas quando são formadas, têm mais dinheiro, tendem a ter menos filhos. As pessoas quando são menos formadas, menos informadas, tendem a ter mais filhos. Portanto, a demografia, o nascimento, não é todo muito bom, também é um facto a ser estudado. Claro. Mas voltando ao tema... Sim, aqui andamos no 880, onde há muito, onde não há quase. Exatamente. É só vermos, Nádia, quando nossos países vão grajeando desenvolvimento econômico, as populações tendem a diminuir o número de filhos, a ter menos filhos. Portanto, também tem aqui condições de formação e informação aí inserida. Mas voltando à questão das migrações, eu queria olhar principalmente as migrações motivadas pela formação e pelas situações políticas, por exemplo, né? Eu estava a dizer que as causas podem ser diversas, mas essas duas interessam muito porquê? Porque eu individualmente sou um fator de migração académica, de formação. Quando chego cá em Portugal para estudar e eu olho na minha universidade, tem africanos, tem europeus de diversas proveniências, não é? Mas o que é interessante é que os outros europeus que aqui estão, né, estão cá por um programa denominado Erasmus, um programa político bem desenhado, e são financiados. Nós temos também aqui jovens financiados, né? Temos alguns também, né? Tanto por bolsa. É por acaso conheço poucos. Se não mesmo, se me pedires para indicar 10, não conheço 10. Tá bem? Mas temos alguns também que estão aqui. Mas os outros
têm todo o tempo todo o tempo aqui disponível para estudar. E muitos jovens que eu conheço que estão aqui em Portugal a estudar, portanto, eles têm de trabalhar, de ir à obra de manhã, de ir ao restaurante de manhã, para de noite irem para a universidade. Portanto, mesmo estando a estudar aqui fora, nós não estamos em nível de competitividade com outros europeus. 8 horas na obra a trabalhar, ou no restaurante, ou fazer qualquer coisa pesada, e que chegam na universidade cansado, com sono. Não és produtivo. Portanto, mesmo estando aqui, muitos de nós não têm o mesmo nível de rendimento e não podemos... Estamos em desvantagem de competitividade. Claro. Temos as mesmas habilidades, mesmo o cérebro, mas quando eu tenho menos tempo para estudar, você tem mais tempo, tu estás em vantagem. Claro. Podemos ter mesmo professores, mesma biblioteca, mesmo laboratório, tempo disponível para os estudos. E quando os nossos jovens saem das Áfricas para cá para estudar e cá têm de aguentar essa situação, é preocupante, porque vamos ter depois... Claro, muitos decidem voltar por amor à pátria, porque também percebem que formados o país precisa mais deles do que não. E outros mesmo por revolta não voltam. E muitos desistem até do sistema de ensino. Muitos desistem por formados de estudos. E quando alguns não voltam ou desistem, portanto, perdemos 2 vezes. Não é? Perdemos uma força de trabalho primeiro, depois perdemos uma força de trabalho formada. Não é? Aqui estaremos a falar, se calhar, da fuga de cérebros. Okay? Agora, em relação às migrações ligadas a perseguições políticas, étnicas, eu penso que era importante nós refletirmos se as nossas guerras, né, justificam. Por que é que nós estamos a lutar? Por que é que estamos a fazer guerras? Será que vale a pena lutarmos, fazermos guerras? E o que é que nos move para essas lutas? Vamos olhar, se calhar, dinheiro, poder, mas isso vale a pena matarmos os nossos filhos? Vale a pena vermos aquelas imagens aqui por causa do poder e do dinheiro? Não é? E se nós não refletirmos sobre esses fatores, né? Por que é que os nossos filhos estão aí? Por que é que nós preferimos estudar e tratar da nossa saúde no exterior em vez daqui? Se nós continuamos a olhar esse processo como normal, eu acho que nunca poderíamos estar em pé de igualdade com outros países. Eu acho que o desejo dos países deve ser atingir a cadeira máxima, a cadeira máxima da cadeia alimentar. Todos os países devem granjear ser potência mundial. Nenhum país existe para ser sempre subordinado, né? Também queremos ser e podemos ser potências mundiais. E tudo começa ali, em cuidarmos dos nossos filhos, né? E não permitirmos que nossos filhos morram em pleno alto mar, porque os pais estão preocupados com o futuro daquela criança. Né? Um pai que migra com a família está preocupado com o futuro dos seus filhos. E ele prefere passar por aquilo. Portanto, mesmo sabendo que podem ou não chegar, mas o desespero é tanto que é a única solução. Porque ele sabe que eu estou num país em que está em guerra, se eu ficar aqui vou levar um tiro. Claro. E se eu for, posso morrer no mar ou posso chegar. Então, lá porque tenho 2 possibilidades, se calhar vou tentar. Portanto, é um tema muito preocupante e merece muita reflexão. E quando nos dizem, vocês estão a ser financiados, ou seja, eu posso vos financiar para vocês segurarem o processo migratório, porque também para a Europa já não consegue aguentar isso. Pois, ainda há essa questão. Nós vemos a situação dos refugiados também, não é só aquela beleza que passa nas televisões. Há situações críticas. Pessoas que vêm para aqui e ficam nos campos de refugiados que foram arquitetados para 200 pessoas e tens 8, 10 mil pessoas ali a aguentarem-se. Depois, o que é que acontece ao cidadão? Que depois chega aqui nem é cidadão porque não tem documentação, não é aceito, não é nada. O seu país não recebe de volta e o país onde se encontra também não tem capacidade para... Eu acho que é um tema gigante. É um tema gigante, porque... Mas, Joaquim, pronto, já percebemos que é um problema muito grave mesmo. Exato. E como é que se pode começar a resolver essa situação? Onde é que, por exemplo, na nossa África, Exato, os dirigentes, as pessoas da lei, de poder, quem tem a faca e o queijo na mão, pode começar para mudar este quadro que está cada vez pior. Qualquer dia não há pessoas em África. Quer dizer, pessoas em África vai haver sempre, não é? Porque a taxa de natalidade, graças a Deus, vai substituindo os que vão. Exatamente. Mas em vez de estarem a perder estes quadros que podem voltar, porque no fundo é isso que tu e muitos vieram fazer, buscar conhecimento para depois atuar no país de origem ou no continente, dar um contributo maior, mas muitos acabam por não voltar, como disseste bem, porque realmente eu acabei de fazer uma formação, tenho uma oportunidade aqui, vou para a África, fazer o quê e como? E ainda tens que provar ser aquilo que aqui... Exatamente. Okay? Tens de provar que... Pronto, sendo filho da terra também é uma complicação já para conseguires ter um bom emprego. Como é que se pode combater este
esta problemática. Processo. Portanto, o processo migratório, nós não podemos olhar ela como um problema a ser eliminado. Exato. Não, né? Porque é um processo natural, deve continuar a existir, porque as pessoas são livres em viverem onde quiserem viver, né? Em qualquer país. Isso aqui está esclarecido, está explanado por lei. Ponto. Agora, o que temos que perceber, a nossa preocupação enquanto governantes, né, digamos, é perceber as motivações das imigrações. Claro. Né? Porque é que os nossos jovens preferem estudar no exterior? Porque é que as pessoas preferem tratar da sua saúde no exterior? Porque é que os jovens sentem-se perseguidos? Porque é que nós não temos estabilidade social? Não é? Portanto, identificando esses problemas, esses fatores das migrações, devemos atuar. Não é? Para começar, é olhar para o processo como natural e esperarmos que um dia os nossos jovens saiam dos nossos países por questões de aventura culturais. Portanto, eu aqui sou feliz, mas gostava imenso de poder experimentar a vida lá fora. Boas. É bom, porque quem vai e volta também traz cultura, traz conhecimento, traz riqueza, traz diferenças. As diferenças fazem bem para os países. Agora, os governos existem para gerir pessoas, né? E quando as pessoas vão-se embora, o governo deixa de existir, porque não há governo nenhum sem gente, né? Você governa pessoas. Portanto, quando as pessoas que você governa, que ali te colocaram ou não, estão a fugir, a minha preocupação é sua, não é? Começar a segurar as pessoas. As pessoas só ficam lá onde são bem tratadas. Nós, seres humanos, por natureza, fugimos à dor e buscamos o prazer, não é? Portanto, se estamos a sair é porque algo está a correr mal. Agora, tem questões económicas, tem questões políticas, tem questões culturais, tem questões sociais, tem questões académicas. E é atuando nisso, porque nós temos que chegar a um ponto em que jovens africanos não prefiram estudar em Portugal do que estudar em Angola. Por exemplo, eu vejo situações um bocadinho tristes, que um jovem vem cá para Portugal fazer um estudo de doutoramento em História da África. Portanto, você sai da África para estudar em Portugal a História da África. Mas isso é verdade, agora estás a dizer. Portanto, nós vamos para o ensino base, não é? Que é quando começamos a ter a história, a geografia, a física. Nós começamos a estudar a partir da colonização. Exatamente. Não existe, a praticamente... Pré-colonização não não existe. Okay. Mas quando os jovens vêm para cá, é porque aqui encontras informação. Discursos, Afinal, antes era isso, a África tinha isso. Exatamente. Isto é grave. Mas é uma coisa que devíamos aprender em África. Pois, eu estou completamente de acordo. Exatamente, mas agora... Só que nós lá não temos esses cursos. Se calhar essa é a justificação. Também não temos bibliografia. As bibliografias estão cá, os cursos estão cá. Agora, por que nós não criamos esses cursos lá? Porque a história da África, um doutoramento de história da África, tem que ser feito em África. Exatamente. Tanto, são questões que existem, mas que para nós preocupam e que eu penso que é importante começarmos a atuar em cada problema, de forma a que não voltemos daqui a 10, 20 anos a viver essas mesmas situações. Que amanhã, né, quando perguntarmos a um jovem onde é que você prefere estudar, onde é que você prefere tratar a sua saúde, onde você prefere viver, o jovem diga de imediato aqui no meu país. E não olhar para fora como uma solução dos seus próprios problemas. Eu acho que não há, não é? Vamos conversar com jovens no ensino médio, então onde é que quer estudar? Eu acho que ninguém diz que quer ficar. Ficam porque... Não há, muitas famílias não têm condições, mas a maior parte até dos próprios pais já preparam os filhos para que, quando terminar o ensino médio, vamos já ver em que país é que vai. Até Vinduque, que é ali ao lado. Exato. Namíbia é um país que eu tenho um carinho especial porque é um país tão pequeno, é um país ali no deserto, tão pequeno, mas com uma gestão fora do normal. E é mesmo ao lado de nós, estamos ligados por terra, não é? Nós vamos de carro a Namíbia. Exatamente. E não conseguimos acompanhar aquele desenvolvimento que é tão perto de nós. Dinâmica. E Angola ainda fornece material a Vinduque, como a luz. Nós temos problemas graves de luz, mas fornecemos. Então, é grave. Pronto, Nádia, e eu também acho que é importante. Nós, por exemplo, nos nossos países existem as bolsas de formação para o exterior. Eu acho que é importante começarmos a pensar sobre essas bolsas. Primeiro é que são, na minha opinião, posso estar errado, são bolsas mal arquitetadas. Porquê? Porque os jovens vão para fora estudar e depois não existe um programa de aproveitamento de quadros. Exato. Você foi estudar, terminou a formação, muitos jovens angolanos, africanos, estudaram na Rússia, nos Estados Unidos. Fim da formação, não sabe para onde voltar. Não existe um programa. Não há recambiamento. Não existe um programa de recuperação de quadros. Programa falhado.
A seguir, quando um país tem muitas bolsas de formação para o exterior, significa que ele próprio, por si próprio, não confia no seu sistema de ensino. A única forma de começarmos a olhar para o nosso sistema de ensino é dizermos assim, aqui é o melhor lugar para estudar. Claramente, isso é um processo longo, leva anos. Podemos trazer quadros aqui para, um período de 10 anos, formarem os nossos e nós começamos a fazer por nós mesmos. Quando eu sei que é melhor ser operado o meu olho no estrangeiro do que aqui, porque eu não confio nos nossos médicos, não confio no sistema de saúde. Isso é um processo que deve ser eliminado já. Portanto, as bolsas de estudo posterior era bom serem repensadas. Por que nós mandamos para fora os nossos filhos? É também business, porque também pode ser business, se calhar. Alguém está a beneficiar disso. Exato. Portanto, eu acho que é importante refletirmos sobre essas questões ligadas às questões que nos movem para o exterior. E esperamos que algum dia saiamos da África somente por motivações pessoais. Ponto. Eu estou bem aqui, mas eu prefiro ir para lá. Outros ares. Exato. É o teu caso? Vais voltar? Não, eu vim para cá para estudar. Formação. Mas sim, hoje, se me perguntar, eu tenho sim perspectiva de voltar. Porque eu penso que Angola pode ser uma coisa. Eu acho que tu és um cérebro que Angola precisa mesmo. Eu sinto porquê? Porque eu vim cá fazer economia, né? Portanto, e em Portugal há muitos economistas. E Portugal, claramente, entre o estrangeiro e o nacional, vai preferir o nacional. Exato. Eu penso que Angola precisa mais de mim. E eu sinto que a pessoa seria muito mais útil lá do que cá. Então, estou cá a estudar com todo afinco e para já apoiam-nos, porque nós precisamos de apoio. Exato. Portanto, estou comprando divisas na rua, não está a dar para aguentar os estudos. Exato. E para nós voltarmos em pé de igualdade com nossos colegas daqui, nós também precisamos só estudar. Nós temos a fazer umas outras coisas, claramente. Voltaremos sim bons, mas não tão bons como podíamos. Está lançado o apelo. É verdade. Vamos ter mais atenção aos estudantes, porque são pessoas como o Joaquim que a África, digo a África porque Angola é a África e, de um modo geral, a África precisa destes cérebros bem preparados para alavancar os vários setores da nossa querida e mãe África. Exato. Joaquim, gostei muito. Muito mesmo, bons temas, é isso que eu gosto. Vamos nos ver então, vamos falando, ok? Claro, se vieres para a semana estou aqui de volta. Boas. O Silvio está assim umas cenas dele. Então estou eu aqui já nestas. O programa foi com o Silvio e foi diferente. Exato. Sim, cada um tem aqui a sua forma de gerir. Joaquim, muito obrigada, foi um prazer enorme. O tema é longo, é difícil esgotá-lo em 15, 20 minutos. E sempre que pudermos voltar a falar sobre as questões específicas mesmo das migrações, a gente volta. Claramente, se o programa permitir. Permitimos, obviamente. Aquilo que tu quiseres trazer, desde que se encaixe e seja assim um bom tema, é sempre bem-vindo. Joaquim, obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Vamos agora para um curtíssimo intervalo. Eu regresso logo a seguir.